Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre indicadores de manutenção. Mas antes disso, vou pedir que você se inscreva no nosso canal, se puder, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu vou falar sobre a estrutura de 4 indicadores, né? 4 compilados de indicadores de manutenção, 4 categorias de indicadores de manutenção. Né? Fica comigo aí que você vai aprender sobre isso hoje. Indicadores de manutenção nada mais são do que dados quantitativos, né, que indicam alguma coisa. Esses dados eles podem indicar, né, coisas que aconteceram ou também indicar coisas que poderão vir a acontecer. O que isso significa? Significa que a gente tem indicadores de registro que pega dados, né, que nem MTTR, MTBF, número de ordens de serviço por tipo de manutenção, apropriação de mão de obra, né, que são coisas que já aconteceram, a gente compila esses dados, registra e analisa eles. E existem coisas que estão por acontecer quando a gente faz um cálculo de confiabilidade. Qual é a confiabilidade esperada para as próximas 1.000 horas de trabalho? Qual é a confiabilidade esperada para as próximas 500 horas de trabalho? De certa forma, se tu pegar o MTBF, ele está te dizendo que o tempo médio de trabalho, né, no futuro também será aquele. Se aquele ali é o tempo médio, ou estará muito próximo dele. Né? Então fica o MTBF e o MTTR pegando para os dois lados. São coisas que dão um significado ao que está para acontecer, ao futuro, e coisas que dão um significado ao que já aconteceu. Né? Então, se eu tenho uma disponibilidade de 85%, estou vendo essa disponibilidade olhando no retrovisor. Né? Ó, aconteceu essa disponibilidade de X porque o teu MTTR, o teu MTBF, né? Das tuas últimas medições, naquele período que tu está analisando, foi esse. Mas quais são as 4 categorias de indicadores de manutenção que eu considero? Eu considero 4 categorias, começando primeiro por indicadores que medem a performance da equipe de manutenção. Qual equipe de manutenção? A equipe de execução. Para medir, né, a performance dessa equipe de execução. Para saber se ela está conseguindo executar esse trabalho os trabalhos, né, de forma produtiva, né, num tempo adequado, para saber se essa equipe está conseguindo cumprir aquela programação que foi posta para ela, para saber se essa equipe está conseguindo eliminar os problemas que acontecem no turno dela, né, também, para saber aonde está indo o HH, né, o homem-hora daquela equipe, né, daquelas pessoas, saber também onde elas estão trabalhando, né, é extremamente importante. Saber também se aquela equipe tem muito retrabalho, né, ou não, né, se ela consegue eliminar a causa raiz dos problemas. Então, indicadores de equipe são extremamente importantes porque não adianta. O planejamento é importante, a execução é importante. Né? Tu pode executar sem planejar. Agora, planejar sem executar não tem muito serventia. Então, tu precisa executar. Né? Então, pessoas dão muita ênfase ao planejamento, muita ênfase à execução. O Brasil é um país executor, não é um país planejador, a gente executa. Isso eu estou falando em termos de manutenção. Nós executamos trabalho, a gente não fica planejando, e isso é um problema, a gente deveria planejar mais. Né? Mas a gente está evoluindo. A gente está evoluindo. Então, medir como está a execução é extremamente importante, porque, como eu já falei num vídeo aqui no canal, né, a execução é a consolidação do planejamento. Então, eu preciso medir essa performance. Segunda categoria de indicadores, né, são indicadores de manutenção. O que são indicadores de manutenção? Indicadores comuns à manutenção
em qualquer lugar, que eu vou comparar o benchmarking, que podem servir lá de bússola para mim me guiar. Se tem lá que o índice de manutenção corretiva no Brasil é em torno de 15%, bom, isso é um benchmark, eu posso me basear nisso. Né? Então, eu tenho que medir isso, né, na manutenção. Então, backlogs são indicadores de manutenção propriamente, né, de manutenção, digo de manutenção, né, da função manutenção. Número de ordens de serviço por tipo de manutenção, manutenção preventiva, planejada versus manutenção corretiva. A gente tem indicadores também como taxa de falha diária, né? Esses indicadores eles são de manutenção. MTBF, MTTR, disponibilidade, confiabilidade, são indicadores de manutenção. E a gente tem o terceiro, né, que eu considero indicadores de PCM, que medem a performance do PCM. Porque se tu tem um PCM, tu tem um setor de planejamento, tu tem por obrigação medir a performance desse PCM. Então, se tu tem um PCM por equipes, tu pode ter um backlog de cada planejador, o backlog geral, tu pode ter a taxa de manutenção corretiva emergencial de cada setor por planejador também, né, para que o planejador olhe, né, que ele não está conseguindo evitar aquelas manutenções corretivas emergenciais, isso pode acontecer, né, que ele deveria melhorar o planejamento dele para que aquelas falhas não ocorressem. Né? A gente tem também o lead time de planejamento. O que seria isso? Quanto tempo leva até entrar um serviço solicitado e até sair uma execução? Porque, de certa forma, isso é responsabilidade, né, do PCM. Então, isso é importante. Então, medir a performance do PCM é extremamente importante, e não só importante, como necessário. A gente precisa saber, né, se o nosso planejamento está andando ou não. Porque o que pode acontecer? Né? A gente pode não ter poder de execução e talvez o backlog meça isso, mas pode ser que a gente não tenha poder de planejamento. E entra muita solicitação e ela não sai do planejamento, não é que ela não seja executada, ela não sai do planejamento. Então aí começa uma coisa muito importante, né, que pessoas que são gestores de manutenção têm que estar ligados, que é muito difícil ter interpretação de indicadores de forma isolada na manutenção. Existem muitos indicadores correlatos, eles são correlacionados. A gente só consegue entender se o nosso setor está bem ou está mal correlacionando esses dados. A gente olha para o indicador, tem que olhar para outro, né, e balançar eles, colocar eles numa balança e pesar assim, para ver o que está acontecendo. Então, medir a eficiência do PCM é extremamente importante. E o quarto e último tipo de categoria de indicador que eu considero são os indicadores de setor. Por que indicadores de setor? Porque esses indicadores de setor, eles são extremamente interessantes para a empresa. Então, nosso quarto tipo de indicador de manutenção são os indicadores de setor, do setor da manutenção. São aqueles indicadores que são importantes, que medem toda a eficácia e eficiência do setor em relação à empresa. E geralmente são os indicadores que a empresa cobra do setor, né? E são também, às vezes, os indicadores que são referentes às metas. Então, custo de manutenção, né, geralmente é um indicador de setor. Disponibilidade, né, geralmente é um indicador que se torna um indicador de setor também, né, a gente bota lá umas metas de disponibilidade, em alguns casos até de confiabilidade, etc. Mas disponibilidade geralmente é. Então, indicadores que têm a ver com a empresa, né? Porque o que acontece? A primeira categoria de indicador, que é o indicador de execução, né, para medir a performance da nossa execução, das pessoas que executam os trabalhos, né, ele é importante para a gente entender, né, como é que está a ponta, né, a execução dos trabalhos. Né. Os indicadores de manutenção, acho que é a segunda categoria, é importante para a gente entender como é que está o comportamento dos nossos ativos. Né, o número de corretivas, né, taxa de falha, MTTR, MTBF, né, isso é extremamente importante para isso, apesar do MTTR medir a performance do pessoal, mas também a gente consegue ver a quantidade de falhas, né, e quanto tempo está levando para corrigir essas falhas.
dos nossos ativos. O terceiro, que é o de planejamento, é para a gente ver a performance do nosso planejamento. A gente vem fechando, né, as pontas. Né? E o último seria, né, justamente esse. Então, todas aquelas outras categorias, elas têm a ver com o setor de manutenção em si, fechadinho lá dentro dele, né? Porque tem muitos indicadores que são técnicos, né? Pessoas, né, de outros setores não vão conseguir interpretar. Tem indicadores que só fazem sentido para nós que trabalhamos na manutenção. Mas os indicadores de setor, não. Esses indicadores de setor, né, eles impactam na empresa porque a empresa quer ver esses números também. Então, esses números já vêm traduzidos, que nem a disponibilidade. A disponibilidade ela já vem traduzida ali. A disponibilidade daquela máquina ou daquele equipamento, né, ela está em 85%, já está traduzido. Então, quer dizer que 15% ficou parado. Né? E aí qualquer pessoa consegue entender isso. Se o custo de manutenção era 1 milhão e a gente gastou 1.500.000, a gente extrapolou 50% do custo de manutenção. Isso fica claro, né, para qualquer pessoa de outros setores e principalmente a parte da governança da empresa. Então, esses indicadores de setor, a gente tem que ter um cuidado, porque de certa forma eles representam muito a imagem da manutenção perante, né, a empresa. Por isso que eu considero uma categoria à parte. Pode ser que tenha algum diferente, se você souber de algum diferente, comenta aqui, né, nos comentários, que vai ser muito interessante conhecê-los também. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Nos acompanhe nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? E será um prazer recebê-los lá também. A gente tem conteúdo praticamente todos os dias. Obrigado e até a próxima.